para todos, eu sou o Guts Tanar e nós estamos mais uma vez aqui no Café com Aspas, o nosso debate quinzenal sobre quadrinhos. Hoje nós contamos com Rafa Pinheiro, com Maiara Alvim, com Sebastião Gago e Natânia Nogueira, além deste que vos fala, para debater um pouco sobre quadrinhos e literatura. Lembrando que todos os presentes autorizam o uso da imagem e da voz deles nas mídias sociais da Aspas para nossa divulgação e promoção. Então vamos direto para o debate, gente. Quem é que quer começar a falar sobre quadrinho e literatura? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é: quadrinho não é literatura. Acabou. Tchau, até a próxima. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Eu acho que esse é o primeiro debate mesmo, assim. Mas o que era essa briga, droga? Então, se vocês me permitem começar, né? É o seguinte, o que acontece? Na minha visão, esse imbróglio aí de quadrinho ser ou não literatura, ele tem várias origens. E eu acho que uma coisa que é muito bem apontada, inclusive eu já vou fazer minha primeira recomendação de leitura logo aqui, logo nos 2 minutos iniciais, na dissertação da Beatriz Sequeira, que ela fala justamente essa questão da necessidade de terem colocado, de se equiparar o quadrinho à literatura como uma estratégia de legitimação. Porque quando a gente fala de quadrinho, a gente sabe que é um produto cultural que vem da mídia de massa e que é formado por imagens. A imagem, principalmente na sociedade ocidental, não é muito bem vista, é coisa de preguiçoso, é coisa de pessoa não alfabetizada, etc, etc, né? A palavra é a grande detentora do saber, só que não. E aí, uma maneira que se encontrou de legitimar essa forma de arte de massa, composta por imagens, e tão nova, né? Se a gente for pegar cronologicamente, são o quê? Menos de 200 anos que se chama história em quadrinho de história em quadrinho. Então, se pega uma forma de arte que, teoricamente, as pessoas entendem como estabelecida e estável, que também é um grande engano, porque dentro do campo da literatura existem vários debates sobre o que é literatura, né? Então, essa ideia de que a literatura seria um campo estável é balela também. Só que aí, assim, a literatura já tem esse verniz de cultura, de uma coisa reconhecida, né? Tanto que tem aquela coisa de desliga a TV, vai ler um livro, como se o livro estivesse acima de qualquer conhecimento que você possa ter na televisão. E aí eu entendo um pouquinho disso. Foi uma necessidade para, assim, principalmente de algumas pessoas, para mostrar que o quadrinho teria algum valor, colocar ali juntinho. Só que aí a gente acaba entrando em várias outras searas, né? Por exemplo, a gente tem o Prêmio Jabuti na categoria quadrinhos, e quando anunciaram isso, teve gente elogiando, ficando feliz, e gente ficando bolada, porque como assim você está subordinando o quadrinho a uma subcategoria da literatura? Mas assim, será que não é importante num momento como esse do Brasil, onde a gente não valida o quadrinho, você ter um prêmio como o Jabuti premiando o quadrinho, não seja algo positivo? Eu acho positivo, mas sabe por quê? Porque não assim entendendo o quadrinho como subgênero da literatura, mas se a gente parar para pensar, eu não vou me lembrar agora quais são todas as categorias do Jabuti. Ele tem categoria para não ficção também? Alguém lembra? Eu acho que tem, não tenho certeza. Pode verificar isso. Enquanto vocês vão falando, eu vou olhando. Porque a minha argumentação vai partir desse ponto. Porque, por exemplo, Olha, eu acho que, na verdade, ele está representando uma ideia de arte. Quadrinhos é arte. Por isso ele pode receber um prêmio, seja esse prêmio vinculado à literatura ou não. Porque se a gente parar pra Mas pensar, também é uma forma de leitura. Esse que era o meu ponto. O Jabuti, ele talvez não seja apenas um prêmio literário. A literatura e os quadrinhos, e aí também é um outro ponto que causa essa confusão, eles têm o mesmo suporte. Os dois, inicialmente, né? Os dois estão atrelados ao suporte impresso e principalmente ao suporte encadernado, ao códice, né? Ao livro. Então, livro do ano de não ficção desde 1959, premiado pelo Jabuti.
Ótimo. Então o argumento permanece. Porque, enfim, rola essa metonímia aí de livro igual literatura. Só que não é, nem toda publicação em formato de livro vai ser literatura. Né? Porque se a gente for ver, tipo, eu falei lá, literatura tem os questionamentos sobre o que seria e o que não seria. Só que se a gente for ver, a literatura, estrito senso, é o quê? A arte da palavra. Né? Então, a partir do momento que você faz uma obra com palavras, e essa obra tem um trabalho estético, formal, enfim, que seja, passaria, né, a se diferenciar, por exemplo, de outros gêneros puramente escritos, como a notícia de jornal, a receita, mas enfim. E aí, e onde que isso é publicado? No formato do livro, certo? Só que aí, por exemplo, a gente também tem livros de reportagem, a gente tem livros que são referência, que, né, hoje em dia não existe mais enciclopédia impressa, mas, enfim, dicionários, enciclopédias, livros técnicos e literatura e ficção, né? E temos quadrinhos, né? Temos livros, inclusive, que não tem palavra nenhuma escrita, livros de artista, com obras, né? Enfim. Livro de fotografia também. Livro, eu ia falar isso agora. Necessariamente ser livro não significa ser literatura também. Isso. Não Eu queria é. falar sobre isso. Fala, Gabi. Sabe? Eu concordo com você, Natânia. Desculpa por me interromper. Mas lá nos anos 80, na Argentina, eram publicados livros, compilações, álbuns de grandes personagens de quadrinhos, mas era um suporte, um material muito diferente ao livro literário. Então, talvez desde os anos 90 e os anos 2000, pelo menos aqui na Argentina, começaram a ser realizadas práticas editoriais, por exemplo, escrituras de prólogos, ou seja, textos introdutórios a uma obra recopilada, uma recopilação de um quadrinho dentro de um livro. Algumas questões de paratextuais que já estão dando a ideia de que essa é uma obra tipo literário ou que tem um formato de edição para ser colocada numa livraria generalista, mas não numa tenda, uma loja de comics. Então, a prática de prologar, assim é como se chama lá, né? Prólogo, prefácio. Sim. A prática de escritura de prefácio está relacionado com a crescente importância do livro como suporte para a edição de quadrinho. E essa necessidade de imitar para textos próprios da edição literária, além das leituras que esses para textos propõem, esses prefácios, prólogos propõem, está, de alguma forma, fazendo uma hierarquia, dando aos quadrinhos uma hierarquia como objeto digno de leitura. Dentro de um espaço cultural, onde os quadrinhos como indústria cultural têm sumido, desapareceram, como no caso da Argentina. Então, a literatura como campo passa a ser a instituição cultural que dá legitimidade aos demais linguagens, através dessa figura privilegiada de escritor, a figura de autor. Eu acho que os prefácios, os prólogos são um indício para pensar a importância da influência simbólica do campo literário, influência econômica, simbólica, cultural, dentro do mundo da circulação e leitura dos cómics. Isso é um ponto de contato, na verdade, né? A gente tem, hoje em dia, saiu, sem ser mensal, é um quadrinho fechado, 90% de chance de ter um prólogo, ter um prefácio, de ter alguém validando aquilo ali, né? Os meus, inclusive, todos os quadrinhos que eu lancei, tem alguém falando com uma palavrinha na frente pra validar que aquilo ali é uma obra maneira de ser lida. Entendeu? Inclusive, eu li alguma vez, não vou lembrar agora qual foi o autor que disse isso, que isso estaria atrelado a uma cultura do DVD. Pra vocês verem como isso foi dito há muito tempo atrás, porque hoje em dia quem compra DVD, né?
Mas é porque é justamente essa coisa de você comprar a obra e ela vir com extras. Ou seja, você agrega coisinhas ali também para se ter um valor acrescentado. Essa Tem um cultura tá muito prefácio. firme hoje. Essa cultura Tem tá muito uma- firme hoje quando a gente pega aqueles volumes encadernados e você categoriza esses textos. E o que você falou, Mayara, desse status de literatura ser algo que o quadrinho muitas vezes tentou pegar emprestado para dar uma visibilidade, isso também tem uma questão prática se a gente levar em consideração como, por exemplo, o Aizen usou isso na Ebal, publicando quadrinhos de literatura, adaptações de literatura, também porque ele estava tentando vender uma imagem e vender os seus quadrinhos direto para o governo, mas para dar esse know-how. Só que eu quero ir para outra provocação. Beleza, nós, acadêmicos, a academia, esse debate está em desuso. Mas no meio comum, no público, eu acho que ainda existe. Porque, é lógico, o público não tem esse conhecimento sobre as delimitações conceituais específicas. Há algum tempo atrás, o Hamilton Cabuna fez uma postagem sobre isso no Facebook que deu um cripocó, muitas pessoas comentando, deu aquele debate, né, típico. E aí eu queria saber, até porque dos colegas aqui, se isso também não revela uma disputa. O quadrinho, ele é um meio que tem a palavra. É lógico que existem quadrinhos sem palavras mudas, etc. Mas ele é um meio que geralmente tem a palavra e tem o desenho. Tem a palavra e tem a imagem. Existe uma disputa entre elas, entre esses status, da parte do público. Por exemplo, os grandes autores têm tem uma visibilidade na mídia diferente dos grandes desenhistas. Fazendo um paralelo bobo aqui, que eu nem sei se cabe, é só para tentar fazer a provocação para vocês. Antes de responderem sobre isso, o que você falou agora me lembrou uma coisa interessante, que é o seguinte: eu já vi gente falando, quando lê um quadrinho mudo, fala, não valeu o dinheiro, eu li muito rápido, porque ele é mudo. Então, meio que, por ser mudo, ele é consumido mais rápido, ou não necessariamente, na verdade, né? Eu sou um cara que lê mais devagar quando é mudo, porque eu tenho que prestar mais atenção na imagem, mas as pessoas leem mais rápido e acham que por isso vale menos, né? Então, nesse caso, tem situações onde, de fato, a falta de palavras faz com que a pessoa ache que é menor. Minimize. E até, por exemplo, às vezes você pega um quadrinho que é muito bem escrito, mas que a arte é mais específica, e as pessoas muitas vezes desvalorizam por causa disso. No mundo do mangá, a gente vê muito isso, as pessoas falando, o Miura desenha muito. Fulano de tal, mas o Yoshihiro Togashi não é tão bom desenhista. E aí rebaixam essas pessoas. Não pode falar mal do Yoshihiro Togashi. Eu também acho que não, porque ele é um gênio. Mas eu acho que existe um panorama de disputa. E a gente pega quadrinhos onde a gente vê isso, visualiza isso. Por exemplo, um quadrinho que para mim teve um impacto mais visual do que textual. Não estou falando mal do quadrinho, um excelente quadrinho. Mas é aquele do Jim Henson que a Pipoca Nankin lançou. O Conto de Areia. Ele é lindo, ele é uma experiência que, se você não sabe ler quadrinho, e nem todo mundo que lê quadrinho sabe ler quadrinho, se você não tenta e degusta ele, e você assimila toda aquela experiência visual, ele não é algo... Ele exige do leitor determinada habilidade. Por isso que eu pergunto, jogo de novo para vocês. Vocês verificam essa disputa da palavra e do desenho, da arte no público? Eu tenho algumas considerações sobre isso, mas às vezes vamos ver o que o pessoal vai falar primeiro. Vou pedir para ficar por último. Posso falar? Pode. Tá. Eu acho o quadrinho sem palavras fantástico. Por quê? Porque ele é universal. Então, você pode pegar um quadrinho, sei lá, da Suécia, da Alemanha, brasileiro. Esse quadrinho, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo vai conseguir ler. Tá? Mas o fato dele não ter palavras não significa que não houve uma roteirização, uma narrativa, e a narrativa está ali implícita. Você tem que fazer um roteiro muito bem feito até. Acho que é até mais difícil. Mais difícil para poder fazer com que aquela sequência de imagens ela possa ser compreendida. Então, se for assim, no meu caso, eu, quando analiso um quadrinho sem palavras,
eu estou vendo a narrativa ali. Ela não está escrita, mas ela foi escrita. O autor não simplesmente saiu desenhando. Ele fez o seu roteiro. Ele criou a narrativa e depois transformou aquilo em imagem. E isso é um trabalho, assim, muito grande. E essa pessoa, esse desenhista que transforma essa narrativa em imagem, ele é um autor. Ele não está sendo o autor do desenho, da ilustração. Ele é um autor também do texto. É o texto que você está lendo através da imagem, mas é um texto que existe. Ele existe. Exatamente. Pode entender. É porque a gente tem que definir a diferença entre texto, objeto texto, e texto, aquilo que descreve Roteiro. uma obra, né? E assim, gente, pela linguística moderna, tudo é texto. Porque a gente atrela muito o texto à ideia de palavrinhas na página, né? Mas não. Tudo que é lido é texto. Tudo que você pode ler é texto. Então uma pintura é texto. Iconografia. Linguagem não verbal. Mas aí que tá, quando você lê uma pintura, o que pode acontecer é justamente isso, né? O cara, teoricamente, todo mundo que tá lendo um livro, de novo, teoricamente, sabe ler palavras. Mas nem todo mundo que tá lendo um quadrinho sabe ler texto. Pois é. Desculpa, sabe ler imagens, né? Não tem uma alfabetização de imagens. Sim. Então a galera às vezes não entende. Parece algo que é mais simples. Não que seja mais simples, porque a pessoa acha que, como ela não aprendeu, não tem um ensino formal, é só interpretação subjetiva. Exatamente. E aí, uma coisa que eu acho importante a gente levar em consideração, eu já tinha comentado antes sobre aquela hierarquia que existe na sociedade ocidental da palavra com a imagem, né? Que é até algo que no Desaplanar, do Nick Suzanes, é abordado, né? Essa questão de como que a gente acaba priorizando a palavra como conhecimento e a imagem não. Então, rola um pouco, sim, essa questão de tem imagem só, não tem nada escrito, então foi uma perda de tempo. Só que pensando, por exemplo, na questão dos quadrinhos, assim, nós temos tanto quadrinhos que tem apenas uma pessoa envolvida no processo de produção, quanto quadrinhos que envolvem equipes inteiras, né? Esses grandes quadrinhos mainstream, de editoras como Marvel e DC, eles não têm só uma pessoa desenhando, né? Até mesmo por mais maior que seja o verniz de autoria que existe naquilo ali, igual, por exemplo, um quadrinho. Você pega o Sandman, tá escrito na capa, Neil Gaiman, mas o Neil Gaiman não desenhou, não pintou, enfim, ele fez o roteiro. Só que existe uma coisa nas artes contemporâneas de que essa grande discussão de quem que seria o autor, porque não é só no quadrinho que isso acontece, né? Não é... Quantas vezes a gente não tem esculturas ou pinturas ou instalações que não é só a pessoa que assina que executou. Existem outras pessoas por trás também trabalhando junto, uma equipe. Então, muitas vezes essa coisa de se colocar a figura do autor, né? E isso tem sido cada vez mais, né? Os autores estão cada vez mais bombados, mais famosos, etc, etc. Enfim, colocar o nome do autor também como nessa coisa, também tem essa questão, uma estratégia para vender, eu vou botar o nome do Neil Gaiman aqui na frente, que já é uma figura reconhecida, né? E por aí vai. Só que aí eu acho que também existem casos para cada tipo de quadrinho, né? Enquanto a gente vai ter essas produções que tem várias pessoas envolvidas, mas vai só o nome do roteirista para capa, existem quadrinhos que só tem uma pessoa fazendo tudo também, né? Eu vejo mais, não pode ser inexperiência, pode ser menos conhecimento de mercado, mas eu vejo mais essa valorização de notoriedade entre alguns escritores, Neil Gaiman, Alan Moore, do que com desenhistas. Eu acho que é mais raro você ver um desenhista ser mais bem visto do que o autor. Pelo menos no quadrinho americano, eu acho que é bem mais raro. Mas você vai ter muito... mas você vai ter muito... Hoje você tem muito quadrinho onde o roteirista também é o desenhista. Principalmente independente. Sim, principalmente por isso que eu falei que cada caso é um caso. Então você vai falar aí, muitas vezes, em autores, mas também em autor. E aquele autor que assume o papel de escritor, né, do que vai escrever, roteirizar,
o que vai também é fazer arte. E tem alguns autores, eu conheço alguns casos, por exemplo, de autor que começou como roteirista e desenvolveu técnica de desenho porque queria poder ilustrar o seu roteiro. Isso acontece, não é raro. Eu recomendo, inclusive, a quem está começando fazer isso. Porque é muito difícil você ingressar no mercado como roteirista de quadrinhos. É muito difícil. Então, se você consegue desenhar alguma coisa, você consegue passar suas ideias melhor para as pessoas e vai ser mais fácil de convencer alguém de que isso é maneira, entendeu? É porque a gente tem que lembrar sempre que é uma indústria. E, aliás, esse ponto também talvez seja um ponto relevante para pensar a questão de quadrinho, ser literatura ou não. Literatura é uma coisa elitista, está ligada à arte. E quando você tem um produto cuja origem é praticamente industrial, comercial, existe um pouco, às vezes, de preconceito com relação à produção de quadrinhos. Eu vejo dessa forma. Natânia, esse preconceito, ele existe justamente porque a gente acha que existe uma alta cultura e uma baixa cultura. E isso é uma briga dentro de qualquer campo de produção artística que a gente entrar, inclusive na literatura. Porque existe a baixa literatura, né? Literatura popular. Sim, De gênero. por exemplo. Mas isso, por exemplo, dentro da literatura, como uma pessoa que veio de uma pós-graduação em literatura, eu posso falar, existem programas de literatura no Brasil e no mundo que não aceitam trabalhar autores contemporâneos ou autores vindo da margem, como, por exemplo, autores de favelas, autores, de qualquer outro tipo de que a gente possa entender como margem. Que existem pessoas dentro da área da literatura que estão muito mais preocupadas em estudar os grandes clássicos, né? E assim, existe toda uma discussão também sobre quem definiria o que seria um clássico. Por que essas obras elas estão em mais valor do que essas outras? É o lugar de produção, muitas vezes, que está ligado a isso. E como os quadrinhos eles já chegam no mundo, no jornal, né? Naquele papel descartável, e não está no livro, etc, etc. Como também a gente esquece muitas vezes, essas pessoas que advogam uma alta cultura, uma alta literatura, esquecem, por exemplo, que muitos desses clássicos literários que a gente tem hoje em dia foram publicados em jornal também. Eles eram publicados em Memória de Sargento de Milícias foi em jornal ou em periódico? Foi. Gente, a Senhora também foi, não foi? A gente tem que ler no segundo ano do ensino médio, lançava no jornal. É o folhetim. Né? Depois que eles eram compilados e lançados no formato livro, né? É muito semelhante com o que acontece com muitos quadrinhos, que são lançados seriados no formato de álbum, com aquele papel de qualidade de jornal mesmo e tal, e aí de repente alguém vai lá, compila ele, bota num papelzinho brilhoso e tal, e chama de romance gráfico. E cobra 4 vezes mais. Exato, aí bota um prólogo, bota entrevista com o autor, etc. E aí cópia de gente, né? Às vezes pega os rascunhos, imprime mal impresso. Mas se o panorama, eu acho que é também interessante a gente levar em consideração que a gente tenha uma visão da literatura muito dentro da palavra escrita apenas, né? Quando você tá apresentando para a gente nessa perspectiva onde tudo é texto, o quadrinho não pode ser visto como uma literatura no sentido de ser lido, de ser textual e de ter uma imagem que é lida como texto? Então, nem tudo que é texto é literatura também. Só que tem um pequeno detalhe também. A própria literatura também, ela tem um diálogo grande com a imagem. A gente esquece que a palavra é a imagem, a letra é a imagem. Talvez nós, dentro dessa tradição de uma língua europeia e tal, né, que é o português, a gente não tenha tanta essa perspectiva, porque a gente já descolou a letra da imagem, né? Pelo alfabeto que a gente usa. Talvez isso fique mais claro numa língua como um japonês, um chinês, que ainda usa uma escrita em ideogramas, né? Mas a gente esquece, gente, palavra é imagem. Pra gente, eu dou aula de história no 6º ano, que a gente fala sobre início da escrita, a gente vai mostrando as fases de construção, né? Desde lá do cuneiforme, que era muito pictórica ainda, e a mesma coisa acontece com os hieróglifos e o quanto isso é imagem. Se eu não me engano, é naquele Shazam do Álvaro de Moya, que faz uma origem dos quadrinhos
que pega, ele bota Egito, ele bota desde qualquer tipo de leitura. Pintura rupestre. É. A primeira forma de expressão que a gente vai ter praticamente vão ser desenhos. Se a gente levar em consideração que a pintura rupestre ela não foi feita pelo gênero Homo ao qual nós estamos incorporados, o quadrinho pode ter sido inventado pelos australopitecos. Olha só. Que eu acho maneiro demais. O ser humano está contando história. Pega um pouquinho demais. O ser humano está contando história desde sempre. Histórias, narrativas são maneiras da gente entender a realidade. E aí cada geração, cada época vai lançar mão da tecnologia que tem. Nem que essa tecnologia seja uma parede e tinta ocre, né? Posso fazer uma pergunta? Deixa o Sebastião falar um pouquinho, que ele queria fazer uma colaboração. Para não ficar aqui feito uma estátua. Não, sabe, tem aqui um autor na Argentina, Oscar Steinberg. Eu vou colocar aqui no chat o nome dele. Tá. Ele, para falar de o que é a linguagem dos quadrinhos, né? E a diferença que tem com a literatura. Ele fala que no contexto de surgimento e consolidação dos estudos sobre comunicação massiva nos anos 60, os modernos estudos de comunicação de massas, ele começou a falar de certos produtos da cultura de massas como estruturas híbridas de significação. Estruturas híbridas de significação, né? E ele falava que esse conceito abrange linguagens expressivas, discursos que está conformado por uma pluralidade de códigos, né? Texto, imagem em movimento. Ele falava da televisão, cinema, histórias de quadrinhos, fotonovela. Lá no Brasil, fotonovela foi muito importante numa época, né? Com essa narrativa sequencial diferente dos quadrinhos, mas com muitas coisas a ver ou semelhanças com os quadrinhos. E ele falava que, no caso dos comics, das histórias em quadrinhos, é um tipo de discurso, um gênero narrativo que resulta da hibridação, né, da imagem à palavra escrita. E ele falava 3 coisas a respeito disso. Em primeiro lugar, que quadrinho é uma linguagem mista, onde existem palavras e, pelo fato de existirem palavras, isso convida você a privilegiar o texto, o relato, na hora de ler, na hora de consumir. Mesmo assim, segundo ponto, os significados da imagem são sempre inacessíveis ou mais volúveis, não são tão fixos, tão claros para entender do que é o significado do texto. É menos possível para circunscrever, mais inalcançáveis, inatingíveis na hora de entender o significado da imagem. A partir dessas duas premissas, ele falava a terceira, que é que a potencialidade literária e artística dos quadrinhos, aonde é que está? É que nessa aparente primacia ou predomínio do elemento textual, apesar disso, dentro dos quadrinhos pode surgir formas artísticas ocultas, diferentes, que estão nos rasgos do desenho. É dizer, o desenho do quadrinho, como são trabalhados os componentes estéticos formais, como podem transmitir significados menos claros, mais claros, mais centrais, como assim também o significado do texto e da história, entre aspas, né? História como texto. Mas essa é a especificidade da linguagem dos quadrinhos, ser estruturas híbridas de significação. E aí é que tem uma riqueza talvez maior do que a literatura tem, mas isso é um preconceito meu, né? Não é que eu estou pensando que os quadrinhos tenham mais riqueza artística que a literatura. Mas essa é a terceira hipótese de Steinberg, né?
o que é o elemento literário da linguagem dos comics? Aonde é que está? Né? É uma pergunta que eu faço para vocês. Mas essa é, não? Assumindo que ele tem um, né? Então, eu acredito que existam algumas coisas que nem quando lá o Will Eisner fala, os quadrinhos combinam a regência da literatura com a regência da arte, né? Aí ele cita como regência da literatura como gramática e outras coisas assim, que realmente são pontos que a gente usa para analisar a linguagem puramente dita. Arte num sentido histórico aí, né? Mas, por exemplo, talvez uma coisa que eu gosto de pensar nesse diálogo da literatura e quadrinhos, nesse nível da linguagem mesmo também. Então, talvez uma coisa que poderia se argumentar que tem em comum é o uso de figuras, a gente chama de figuras de linguagem, só que aí acaba que essas figuras são replicadas também para a imagem em si, né? Figuras de imagem. Isso acaba ficando figura de imagem. Mas é como se fosse uma metáfora, né? Mas porque metáforas podem ser visuais, símbolos podem ser visuais, né? Existem maneiras de você replicar algumas coisas que são feitas no nível da linguagem propriamente escrita ou falada, né? Porque a gente pensa muito palavra como escrito, não é? Né? A escrita existe há 4.500 anos. A gente fala, o ser humano se comunica há mais de 100 mil anos, né? Então, por exemplo, eu estava trabalhando essa semana com os meus bolsistas uma tirinha da Anésia. E a gente enxergou um exemplo muito bom de paralelismo, que é uma estrutura que a gente encontra em poesia, em prosa literária, de se repetir uma estrutura para se criar um efeito estético ou semântico, né? E aí, nessa tirinha, o autor repetiu 2 vezes a mesma disposição da cena no quadro, até a ordem dos balões de fala era o mesmo, apenas mudando os personagens que estavam interagindo com a Anésia e a resposta que ela dava para a pergunta que era a mesma. E aí, nesse quadrinho, para mim, ficou muito claro essa coisa do texto é imagem. Porque até a disposição da fala, né? Uma era o Neto e a outra era a Dolores, a amiga da Anésia. Eles falam as mesmas coisas na mesma ordem e a imagem do quadrinho é o mesmo. Para mim, é um caso explícito de um paralelismo, só que não apenas no nível da fala, né? Existe essa coisa da linguagem que está ali no quadro, nos balões, mas existe também um paralelismo visual. E assim, isso também não é exclusivo dos quadrinhos. Pintores também podem fazer uso disso. Ele faz uma cacofonia visual, né? Não apenas, porque a cacofonia, né, ela teria essa coisa da dissonância, de não casar, de ficar feio. O paralelismo, ele pode ser harmônico, né? Será que você não está argumentando a favor do quadrinho como literatura? Não. Falando sobre isso? Eu acho que o quadrinho como arte, usando alguns mecanismos que se aproximam. Eu acho que a gente... alguns termos... Na biologia a gente vê, às vezes, 2 animais que tiveram um processo evolutivo diferente, que eles alcançaram um ball-plan parecido. O tubarão e o golfinho têm uma diferença óbvia em termos evolutivos, mas que no final das contas eles alcançam um formato de míssil parecido. Então seria uma evolução convergente cultural. Exatamente. Aí eu ia falar uma coisa para vocês. Eu sinto alguns paralelos, que aí eu vou ser um pouco mais romântico, talvez, não no sentido temporal, mas no sentido do senso comum do romântico, entre o quadrinho e a poesia. No sentido dele ter uma etapa de narrativa. E aí eu estou falando mais da poesia metrificada, da poesia... porque eu entendo que existe na confecção da poesia, você tem momentos de pausa, respiro, encaixe de sílaba, contagem de versos alexandrinos, e você não é só você sentar e comunicar. Vou fazer uma redação, eu quero escrever, e eu escrevo poesia. Quero escrever um texto. Às vezes eu quero escrever uma poesia sobre determinado tema, eu tenho que escrever de outro, porque a forma com que aquela métrica que eu me auto-impus vai me levando para outro lado. Eu sinto isso dentro do quadrinho, no sentido de que você tem que estar amarrado naquela disposição de quadros, de requadros e de caixas de textos e de tantas páginas. Ela cerceia no sentido que guia o autor, o construtor da arte em si. Para mim, o quadrinho tem uma aproximação muito grande com a poesia em um termo romântico. Mas eu acho que essa sua aproximação foi pensando no rigor formal.
né? Eu acho que toda forma de arte pode ter esse rigor formal, até que chega um ponto que alguém vai lá e desconstrói ele. Então, por exemplo, fazer um paralelo aqui. Se o quadrinho com toda aquela estrutura clássica seria a poesia soneto. Então, quando a gente exclui o traçado, brinca um pouco mais com esses elementos, a gente teria a poesia contemporânea? E aí a gente pega esse quadrinho mais nonsense e chega numa poesia mais doida ainda. Não, apenas Dependendo do quadrinho. Tem muitos quadrinhos que já não tem o traçado para delimitar o espaço do quadro. Não, tem uns. Assim, eu acho que o quadrinho também é muito infinito nesse sistema, né? E aqui a gente tem quadrinista para poder falar. Mas o que dá para se fazer é infinito, né? Rafa, você se sente cerceado quando produz? Em algum sentido? Pela arte? Eu me sinto muito mais cerceado pelos grilhões que eu me imponho para facilitar minha criatividade do que por um consenso geral, assim. Porque é muito mais fácil, na verdade. É muito mais difícil criar a partir do nada do que criar a partir de alguma constante. Então, eu costumo me dar constantes, entendeu? Por exemplo, eu sou um cara que não gosta de sangrar página, por exemplo. Raramente eu sangro página. Sangro quadro. Página, sim, em splash, mas quadros especificamente. Porque me facilita de pensar, entendeu? Tem gente que eu conheço que só sangra página. Só pensa sangrando página. E isso é uma das coisas, a gente pode fazer várias dessas pequenas restrições para facilitar o processo criativo. E aí, sei lá, no outro quadrinho, eu vou fazer só de uma mudança específica. Eu vou usar só 4 cores, entendeu? Ou vou fazer sei lá o quê. E isso ajuda. Então, não necessariamente cercear. Cerceia e guia. Não necessariamente cercear é uma coisa que te sufoca. Às vezes ela pode ser libertadora, na verdade. Desde que seja autoimposta. Ou não, até que não, na verdade. Tem não, Mayara, olha só, ele se impôs um soneto, ele se impôs uma balada, ele se impôs uma determinada rima interna, uma rima externa. Ele está se autoimpondo uma métrica que ele vai se guiar naquilo. É óbvio que vai ter também o quadrinho que o camarada vai, não, aqui eu vou rasgar todas as barreiras do convencional. Mas eu acho ainda que existe um paralelo entre quadrinho e poesia. Não só autoimposto, mas às vezes, por exemplo, o cara vai fazer quadrinho para Guará. A Guará tem um formato específico, uma quantidade de páginas específica, ele vai ter que se conformar àquilo ali, entendeu? E às vezes isso pode ser bom pra criatividade dele, ou pode ser ruim. O cara, não, eu só consigo trabalhar com as páginas que vem na minha cabeça. E eu falo pra ele, tem que ter 24 páginas, e o cara trava. Ou às vezes não, às vezes ele não sabe a quantidade de páginas que ele deveria ter, e ao dizer tem que ter 24, ele consegue estruturar na cabeça dele, então vai ser separado assim. Então, eu acho válida a comparação. A verdade é que comparações são... Se a gente se esforçar, a gente compara qualquer coisa com qualquer coisa. Então é isso. Sebastião, você ia falar, fala. Eu sempre me interessei por analisar ou estudar esses procedimentos que os quadrinhos têm, por exemplo, para fazer flashbacks ou analepses dentro da história, por exemplo, voltar a uma cena anterior da história do presente do personagem. Então, como é que, por exemplo, com o trabalho de contraste entre a cor do fundo e a cor da figura, isso muda e dá uma significação, né, de que esse momento narrado já faz parte do passado da história. Por exemplo, essa página, vocês podem ver aí, é um quadrinho Sofia. Sofia é um quadrinho argentino de Córdoba, de autores cordobeses, de Blasco e Kundo Cruz. Cara de Scarface isso aí. É um quadrinho policial, né? Do gênero narrativo policial. Tem noir, gênero policial. Isso, um quadrinho policial. E eles trabalham muito bem a questão de como trabalha dentro do quadro o tempo da história, mudando as cores de figura e fundo. Então, essa experiência estética do leitor, por exemplo, esse quadrinho foi trabalhado nas aulas aqui, por exemplo, para
ensinar literatura, né? Essa experiência estética de se encontrar com uma narrativa visual que rompe, que está quebrando a linealidade, já não é lineal, que é típico de um quadrinho comum, de uma tirinha de jornal, né? Esse tipo de experiência, esse quadrinho é que propõe uma experiência de flashbacks, trabalhando as mudanças de cores entre figura e fundo para significar ao leitor que está retornando no tempo. Depois, as cores da figura e fundo torna-se normal ou volta a ser como antes para voltar ao presente da narração. Então, não sei se me estou dando a entender. Se entende? Esse recurso de flashbacks, dentro desse quadrinho, é feito dessa maneira desse jeito, e é bastante eficiente, bastante entendível, compreensível para um leitor comum. Mas não todo leitor, nem todos os leitores podem entender, porque não têm adquirido as ferramentas, os códigos culturais para poder entender como certos recursos narrativos da literatura podem se inserir na narrativa de quadrinhos. Em outras palavras, linkando coisas que a gente falou no início, quando o Rafa falou do quadrinho mudo, que as pessoas às vezes passam pelo quadrinho muito rapidamente, a gente percebe que muitas vezes o nosso público, embora ele seja leitor, ele não é alfabetizado para ler imagem. E aí ele muitas vezes está ligado naquele quadrinho mais por uma questão de experiência do que necessariamente de leitura. Ele mais sente determinadas coisas do que ele compreende o que ele está sentindo. E eu Mas vou eu falar vou mais. falar que também não sabe ler texto puramente escrito também muito bem, não. Mas isso é uma coisa que a gente vê muito na escola, a dificuldade que os jovens têm, principalmente no ensino médio, de fazer leitura de imagem. Por quê? Porque faltou aquela alfabetização dos quadrinhos, que foi encerrada às vezes lá na metade do ensino fundamental. Então, até, por exemplo, o terceiro ano do ensino fundamental, se trabalhava muito quadrinhos, depois foi diminuindo. Quando chega no ensino nas séries finais do ensino fundamental, às vezes não se trabalha como deveria trabalhar. No ensino médio não existe tanta atenção ao quadrinho, e você acaba tendo um leitor de quadrinhos que ele não está completamente formado. Você ter um leitor de quadrinhos realmente formado é muito difícil. E a gente pode formar o cara com quadrinhos também. Tem essa opção. Isso. Mas eu vou falar uma coisa agora, como eu faço uma defesa e ao mesmo tempo eu também reclamo dessa nova geração, porque ela é uma geração que basicamente se comunica através da escrita. Né? A gente tem que levar em consideração que, embora o áudio do WhatsApp seja muito utilizado, eles escrevem mais entre si do que nunca. E eles leem mais entre si do que nunca, só que leem errado. Talvez a gente precisasse canalizar isso, tá? Mas eu acho que deixa eu só completar Mayara, deixa eu só completar. Eu, como leitor, comecei a ler quadrinhos com 13 anos de idade. Eu só me considerei alfabetizado em quadrinho depois de uns 5 anos na pesquisa. Determinadas coisas que eu passava batido. E eu vou falar para vocês, esse ano eu fiz um curso com o Hamilton de roteiro para quadrinho, e várias coisas que ele me mostrou de roteiro para quadrinho, eu, com 10 anos de pesquisa, não sabia. Por mais que, assim, eu pesquiso como historiador, eu não pesquiso como alguém que trabalha com comunicação. Existem algumas diferenças nessa questão da pesquisa. Mas várias coisas que eu não sabia. Eu lembro até agora, ele fala que é bom que se faça no final de cada página uma puxada para que o leitor continue folheando. Então, a maioria do último quadrinho, ele está olhando para onde você tem que puxar a página. Eu nunca tinha notado isso. Eu nunca tinha observado esse tipo de pequena coisa. Eu só me alfabetizei me tornando pesquisador. Será que a gente também não está exigindo muito do nosso público? Então, Mas outra... Pode falar. Fala. A gente tinha tirado a palavra dela. Mayara, fala, rapidinho.
Então vai. Não, é porque existem níveis de leitura, né? Isso acontece com qualquer obra que a gente for ler, ou ver, ou ouvir. A gente nunca vai perceber tudo da primeira vez, até mesmo porque pode nos faltar o repertório. Sim. Então, por exemplo, você pode, talvez, ver X-Men quando era criança e falar, pô, maneiro, poder, né? Da hora. Aí você vê depois de mais velho, depois de ter estudado, depois de ter lido, depois de ter rodado o mundo, e você vê, olha, ele tem os poderes, mas tem uma crítica social por trás. Tem uma questão histórica aqui que eu não tinha me atentado quando era criança. Enfim, muitos desses níveis de leitura dependem da experiência de mundo do leitor. E muitas vezes leitores mais jovens, eles não têm ainda essa experiência de mundo, né? Eu vou usar um exemplo meu também. Quando eu era adolescente, lá no ensino médio, me botaram para ler Machado de Assis, eu detestei. Falei, pô, eu entendo que ele é um cara importante. O fato de a gente pode reconhecer a importância e a qualidade de uma coisa sem necessariamente gostar, né? Gosto e qualidade não necessariamente andam juntos, até mesmo porque o meu gosto é muito duvidoso. Mas é sério. Aí, eu detestei aquilo, beleza. Na faculdade de letras, mesma coisa. Tipo, eu tô lendo porque eu sou obrigada. Isso eu já tinha 20 e poucos anos. Aí agora, ano passado, eu fui reler algumas das obras porque eu comecei a dar aula sobre o Machado de Assis. Eu falei, pô, é maneiro, né? Olha só que genial. Eu não tinha me dado conta disso quando eu li, quando eu tinha 16, não tinha me dado conta disso quando eu tinha 20, agora com 30 que eu fui perceber. Então, a experiência de vida do leitor, ela vai impactar nessas diferentes camadas de leitura. Então, muitas vezes, a pessoa vai ver o que está por cima, né? E nem sempre o que está por baixo vai ser acessível de cara por falta de repertório. O que eu ia falar é nesse sentido mesmo, que a gente tava considerando a alfabetização uma chavinha, e é um espectro, né? Sabe, eu fiz há muitos anos uma tese de doutoral sobre leitura de quadrinhos. E minha tese doutoral que fiz na Universidade Nacional de Córdoba estava focada num autor, em particular da Argentina, Héctor Oesterhel, né? O autor do Eternauta, né? Uhum. Essa quadrinho de ficção científica, né? E eu percebia que nos antigos leitores do Oesterhel e pelo tanto do Eternauta também, pessoas que hoje em dia teriam 80 ou mais anos também, eles falavam que os quadrinhos foram muito importantes na formação intelectual deles, formação leitora, e, por exemplo, eles tiveram um acesso originário a muitas tradições literárias, por exemplo, mitologia grega ou literatura universal tradicional do cânone literário, literatura argentina, literatura latino-americana, obras dramáticas, né, de teatro, através das adaptações do quadrinho, através de clássicos da mitologia grega ou obras célebres, por exemplo, o Rei Leão da França. Essas obras de teatro, eles liam, eles tinham lido nos quadrinhos, e essas adaptações eram publicadas em revistas muito baratas da indústria editorial dos quadrinhos, que talvez em um preço de hoje são 5, 10 reais, e eles aí tinham um acesso muito importante, e que permitiam a eles também aprovar a aula de literatura, não de língua espanhola, nesse caso, porque eles sabiam as histórias, novelas, contos, mitos, demais, pelo que tinham lido nos quadrinhos. E também, os quadrinhos são uma fonte de acesso importante ao conhecimento histórico, porque tem, aqui, pelo menos na Argentina, muito quadrinho temática histórica, quadrinho de época, quadrinho histórico, quadrinho da narrativa gauchesca, que tematizam várias partes ou momentos da história argentina e latino-americana. Então, o quadrinho como fonte de acesso à literatura e conhecimento da literatura é um tema que sempre me interessou e que eu percebi nessa tese de doutorado, mesmo não tenha sido o tema principal da tese. O que você falou é muito legal,
porque a gente esqueceu de falar. A gente falou tanto de um monte de coisa, esqueceu do foco original, que era falar de literatura e quadrinho. E falar que tem um monte de adaptação e que o quadrinho acaba se tornando uma porta de entrada para drogas mais pesadas, né? Eu sou um cara que leu vários clássicos primeiro em quadrinhos, porque eu tenho o hábito de ler quadrinho, e deu vontade de ler, e alguns de fato eu fui ler o original e alguns não, mas enfim. É um jeito de levar para as escolas mesmo, né? Posso dar uma intervençãozinha aqui? Uma coisa que, assim, me fascinou muito é que a gente tem a biblioteca na escola e tem muito clássico adaptado. E um dos que mais os meninos liam era a Odisseia. Aí você vê a Odisseia adaptada para quadrinhos. Eles pegavam direto a Odisseia para ler. Eles adoravam ler a Odisseia em quadrinhos. E era assim, menino na faixa dos 12, 13 anos de idade. Tava sempre aquele... A Odisseia era um dos que mais saíam. E as adaptações de literatura também, elas trazem assim um certo charme, sabe? E os meninos, eles gostam muito. Eu vejo a adaptação, eu sei que toda adaptação, ela sofre modificações, porque é uma adaptação, né? É uma apropriação. Então vai ter alguma... Pois é. Bom, mas aí o que vai acontecer? Isso desperta o interesse. Isso desperta curiosidade. Não é garantia de que a pessoa vai se tornar um leitor de literatura, mas ele passa a ter uma cultura literária mais ampla a partir dessas adaptações. Ele reconhece o autor, reconhece o personagem. Se ele vai assistir um filme que faz alguma referência, sei lá, Shakespeare, tem quadrinho adaptado de obra de Shakespeare. Então, eu acho isso muito legal, eu acho isso muito válido. Então, eu sou favorável a adaptações de literatura, principalmente a clássica, que muitas vezes uma criança ou um adolescente não vai ter curiosidade de pegar o livro para ler, consequentemente não vai ter acesso às informações que tem naquele livro, mas quando está adaptado para quadrinho, isso abre um leque de possibilidades, até para o próprio professor trabalhar aquele material na sala de aula. Sim, e isso aqui, uma coisa... Oi? Segue, Mayara. Uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente está falando de adaptação, eu já estava até aqui na minha cabeça, gente, é a primeira vez que eu falo de quadrinho e literatura e ninguém fala de adaptação. Porque quando eu falo... Tá demorando. Culpa minha, eu segui mais por um objetivo temático filosófico do que pela parte da adaptação. Não, é porque toda vez que eu estou em um ambiente que só tenha pessoas de letras e eu falo que eu trabalho com quadrinhos, eles me perguntam se eu trabalho com adaptação. Mas assim, como a Natânia falou, a adaptação, você vai perder algumas coisas, mas pensando no caso de adaptação de narrativas, o que a gente está transpondo de uma mídia para outra, na prática, né, não é um trabalho no nível da linguagem, é um trabalho no nível do enredo. Então, por exemplo, quando você pega a Odisseia, que inclusive, se a gente parar para pensar, a Odisseia, todos esses grandes poemas épicos antigamente, eles foram feitos para serem recitados, né? A literatura, com o passar do tempo, se desprendeu muito das suas origens, que são orais, né? A poesia foi feita para ser recitada, as epopeias eram recitadas, o teatro antigo era... O teatro até hoje, né? Ele já é uma linguagem própria, mas quando a gente estuda teatro e literatura, a gente só vê o texto, mas perde muito dessa coisa de que ele foi feito para ser declamado. Então, por isso que é importante também a gente pensar no campo da literatura, fazendo um parêntese aqui, também para um sarau, para o slam, enfim, esses gêneros orais. Isso é importante. Mas, enfim, quando a gente tem essa coisa de pegar a Odisseia e passar para quadrinhos, a gente não está fazendo uma transposição da linguagem, até mesmo porque se existem essas formas de arte separadinhas, é porque elas também têm uma linguagem e um trabalho estético em cima da linguagem. Então, você não vai ter como transpor exatamente a rima e o ritmo para o quadrinho igual ele é, porque é uma linguagem diferente. Você pode encontrar estratégias visuais que repliquem, às vezes, essas rimas, enfim, que seja, talvez, sei lá, repetir uma certa imagem, enfim, um trabalho no nível da linguagem, ele pode, mas não é necessário. Essa transposição acontece mais no nível da narrativa. Uma vez eu estive numa palestra, há não muito tempo atrás, uns 2 anos atrás, se eu não me engano, em que eu ouvi uma pessoa falando assim, se a pessoa leu uma adaptação em quadrinho, ela leu a obra. Não, ela leu a adaptação, ela conhece a história.
A gente também tem que ter esse cuidado para não se descartar o trabalho com a linguagem que vai existir em cada versão dessa narrativa, né? E aí a gente pode ir para uma outra treta que a gente pode conversar outro dia, que é a questão da adaptação, né? O que se ganha e o que se perde. Futuramente teremos um café com aspas sobre adaptações. A gente não pode esquecer disso. Mas aí eu só para a gente concluir, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A gente terminou, a gente fez um debate mais filosófico, e aí agora delimitamos que existe uma grande importância na adaptação de literatura em quadrinhos para a conquista de novos leitores. Por que isso quase não acontece mais hoje em dia? Eu acho que o último volume que eu fiz, eu acho que foi Helena para mangá, e eu até comprei, está guardado, nunca li, mas está guardado. Mas a gente quase não vê mais esse tipo de coisa hoje. Por quê, na opinião de vocês? Falta programa do governo. Falta um monte de programa do governo. Mas tem que partir do governo. Rafa, isso tem que partir do governo. Tem mercado para isso? É porque o mercado que tinha eram as escolas, entendeu? E quem compra os livros para a escola são o governo. Mercado se faz, né? Se constrói mercado. Mas o mercado que existe, é escola. E quem compra livro para escola é o governo. Se o governo não fomenta isso, é um tiro no pé. As pessoas querem fazer quadrinho, quadrinista é um bicho ególatra. Os caras querem fazer o quadrinho deles, entendeu? Para eles se dobrarem e fazer o quadrinho dos outros já existe, tem que valer a pena, entendeu? Então você, gastar 1 ano, 2 anos fazendo um quadrinho, que demora. Fazer um quadrinho, ficar 1 ano trabalhando para fazer um projeto que pode não vingar, você não sabe, né? Faz o seu, tá ligado? Que pelo menos você vai ter feito o seu quadrinho. Então, para fazer uma adaptação, os caras querem que seja pago, entendeu? É um ponto. Mas eu tenho visto os livros, por exemplo, o livro que eu estou utilizando nas minhas aulas do 8º ano, tem recomendação de quadrinhos adaptações de literatura de quadrinhos, e tem recomendação de quadrinhos que falam sobre história, né? Então, e eu tenho percebido que, em termos didáticos, nos últimos anos, a linguagem dos quadrinhos tem ganhado valor dentro da questão do ensino mesmo. Eu concordo com o Rafael quando ele fala que a questão do mercado tem isso tudo, mas tem existido também uma demanda por esse material pelas escolas. Mas será que essa demanda não acontece porque os professores que leem quadrinhos estão chegando nas escolas agora e aqueles que tinham certo preconceito estão saindo? Eu acho que é mais isso. Sebastião, como é que está o panorama na Argentina? Vocês têm bastante obras adaptadas? Aqui temos, por exemplo, adaptações textos históricos, por exemplo, o historiador Félix Luna, um historiador muito famoso aqui. Tem um outro historiador que é muito midiático, se chama Felipe Pinha. Ele fez uma coleção de quadrinhos com distintos capítulos da história argentina, distintas fases, períodos históricos da história argentina, baseados nos textos de um grande historiador de há muito tempo, esse Félix Luna. Adaptações de literatura, pouco. Aqui tem pouco, tem inserido muito poucos quadrinhos nas escolas. Eu agora não me lembro, mas só poderia ser literatura, quadrinhos infanto-juvenil, ou quadrinhos para crianças. Nessa faixa etária, sim, poderia haver mais adaptações, mas nas escolas secundárias, pouco e nada. Eu acho que está mais ou menos como aqui, e o momento cultural brasileiro, né, o momento político / cultural brasileiro, me diz que se o atual governo fosse tentar fazer algum quadrinho sobre a história do Brasil hoje, ia ser a pior coisa do planeta. Eu prefiro que nem tenha. Eu prefiro que não tenha, no momento atual. Mas quem sabe aí no futuro, sou historiador e trabalho com quadrinhos. Aparece aí trabalho pra gente. Vamos concluindo o nosso debate de hoje. Já estamos aqui com um horário bastante avançado. Como hoje nós conseguimos
conversar mais rapidamente, eu queria saber se algum de vocês tem algum anúncio para fazer, principalmente o Rafa falar da Guará e do projeto. Eu acho que cabe nesse momento com você, Rafa. Sempre tem. Além do anúncio também, eu estava lembrando disso também, a gente pode, cada um poderia recomendar uma leitura, não? Tá faltando um pouco isso. Recomendar a gente faz um momento de recorte, então. Primeiro, pode fazer o seu jabá, Rafa. Bom, o meu jabá é basicamente Leia um Guará. Tem quadrinho saindo toda semana. E tem agora o quadrinho no Catarse, chama-se Noite de Spoiler. É um quadrinho sobre uma aventura na Comic Con, já que não tem Comic Con presencial esse ano, vai ter um quadrinho para você ter a experiência da Comic Con. Tá cheio de easter eggs, cheio de personagens brasileiros, de quadrinhos dentro da história, de cosplayer de personagem brasileiro. Enfim, conheçam a Guará. Leiam um quadrinho, gente. Leiam um Guará, que é produção nacional baratinha, a preço popular, R$6 cada um. E já posso deixar minha recomendação de literatura e quadrinhos aqui? Pode permitir. Só lembrando que todos os links estão na descrição, depois eu pego com o Rafa, coloco lá de tudo para você poder acessar. É isso aí. Minha recomendação de adaptação de quadrinhos de literatura é Dom Casmurro, do Mário Cal. Foi a primeira adaptação que eu li, né, em quadrinhos, literatura para quadrinhos, e eu acho maneiro demais. Mas é curioso, porque é um livro polêmico, né? Porque a hora que você desenha os personagens, você desenha a cara do filho da você meio que... E aí? Olha, eu vou fugir da adaptação. A minha recomendação para se ler em relação a uma obra que faça conversar literatura em quadrinhos é o Sandman, gente. Eu sou cadelinha do Neil Gaiman, eu vou sempre acabar recomendando ele, mas em particular o capítulo 18, se não me engano, que não é uma adaptação do Sonho de uma Noite de Verão, mas não deixa de ser uma adaptação do Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare, né? E inclusive Shakespeare é um personagem dentro desse universo. Então eu acho que vale a pena para a gente pensar um pouco também como que essa conversa pode acontecer. Então, eu gosto muito de adaptações. Gosto e indico até para alguns alunos que eu sei que tem um pouco de dificuldade. Eu gosto das adaptações do Diário da Bem. Eu tenho mais de um, esse aqui é um deles, que é um dos mais, acho que mais recente. Colocam nas alturas. Hein? Colocam nas alturas. E esse daqui, que é um clássico, eu adoro, já li o livro, já assisti a série, que é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que é muito bom também, para quem quer introduzir, às vezes, o leitor nesse tipo de literatura. Há pouco tempo eu recebi, gostei muito, uma adaptação do Sofrimento do Jovem Werther, eu acho que Werther, né, que é do Goethe. Muito bom, trabalho muito bom. E da Mário de Andrade, Macunaíma, quadrinhos. Então, assim, se você quer introduzir principalmente o jovem na literatura, mas não que um adulto não possa ler também, com certeza, seria uma boa dica pegar esse tipo de material. Então vai ser eu agora. Minha recomendação vai ser Lovecraft, por Esteban Maroto. Vou falar de Os Mitos de Cthulhu, que eu sou um apaixonado por Lovecraft, embora a gente tenha que sempre fazer a ressalva da personalidade da pessoa escrota que ele provavelmente fosse, em termos artísticos, eu sou apaixonado pelo que ele faz com o horror cósmico. Eu vou recomendar a mesma obra que eu falei, a Sofia. Isso. Eu vou pedir para os autores, eu conheço uma versão suporte digital para mandar para vocês, porque esse quadrinho não pode conseguir lá no Brasil, tá difícil para conseguir no Brasil, de Blasco e Crunch. Eu vou pedir para eles um arquivo digital, vou enviar um quadrinho policial muito bom, de gênero policial, eu gostei muito. Fala. Outra coisa, se vocês quiserem ler quadrinho da Argentina e do Rio da Prata em geral, né, Uruguai também, grátis, podem entrar no magazine virtual, o eletrônico, do Loco Rabia. Loco Rabia é uma editora argentina. Aí vai.
Loco, Link vai estar uma na editorial descrição. de Buenos Aires. Aí tem muito quadrinho para ler grátis. Um e-zine, magazine eletrônico Loco Rabia. É muito bom. E eles vão serializando os quadrinhos aí, publicando uma página, 2 páginas semanais. Depois, quando a obra está finalizada, publicando em livro, recopilado. Tipo novela gráfica. Link na descrição. É uma boa dinâmica. É uma dinâmica de trabalho que muitas editoras autogestionadas ou independentes têm aqui na Argentina. Perfeito. Então, chegamos a mais um vídeo aqui do Café com Aspas. Daqui a 15 dias estamos de volta com mais um longo, extenso, mas aprofundado debate sobre os quadrinhos. Muito obrigado a todos. Eu peço sempre que assinem o canal, compartilhem esse vídeo, acionem o sininho e todas aquelas informações de praxe. Se puder, comentem também. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos nossos colegas aqui. Até daqui a 15 dias. Valeu, gente!